Bom, sexo anal é um assunto extremamente delicado, um dos maiores tabus na nossa sociedade. Mas o prazer anal é um fato, não importa se você é hétero, homo, bi, pans, cis ou trans. Eu decidi fazer esse vídeo porque, conversando com vários amigos, eu percebi que existem muitas lendas a respeito desse tipo de sexo e que, por falta de informação adequada, muitas pessoas deixam de cogitar praticar esse tipo de sexo ou acabam fazendo sexo anal de modo que expõe a saúde delas a vários riscos. A primeira coisa sobre a qual eu gostaria de falar é sobre o prazer anal em si, porque o reto e o ânus são regiões extremamente inervadas, o que faz com que elas sejam muito sensíveis a vários estímulos. No caso das pessoas nascidas homens, esse canal ainda dá acesso à próstata, que aumenta ainda mais o prazer nesse local. Muitas pessoas que eu conheço reclamam de não conseguirem sentir prazer anal durante o sexo, não importa o quanto as outras condições, sobre as quais eu já vou falar, colaborem. O que eu tenho a dizer a respeito é bastante simples. Imagine como seria estranho e um tanto desconfortável fazer sexo penetrativo de qualquer tipo sem nunca ter se masturbado antes. A minha dica para todos que queiram se iniciar no sexo anal é baseada nisso. Se conheça sozinho antes. Descubra o seu prazer anal sozinho primeiro e depois com seu parceiro. Afinal, o prazer nesse sexo ele depende do relaxamento e da sua confiança. Se você não conseguir fazer isso sozinho, dificilmente você vai conseguir fazer com seu parceiro. E como você faz isso? Eu sugiro que você se estimule com o dedo mesmo, durante o banho, com a ajuda de um lubrificante, que é a chave para o sucesso de qualquer empreitada anal. Se sinta por dentro, procure entender como você gosta de ser estimulado, até onde você gosta de ser penetrado. E esteja ciente que essa região oferece umas condições de higiene variáveis, você pode acabar se sujando um pouco com fezes no processo, mas é só manter a calma e se limpar. Por isso, inclusive, que eu sugiro que você faça isso durante o banho. Caso você já se sinta seguro com o dedo, vale a pena você tentar algo mais próximo da grossura e das dimensões gerais de um pênis. Isso presumindo que você quer ser penetrado por um pênis, né? E para isso existem dildos e consolos, que funcionam muito bem. Lembrando que eles vêm em todas as formas e tamanhos, daí você escolhe um que te agrade mais e seja sempre humilde. Não vai comprar logo o maior consolo da sex shop para você começar, até porque você pode acabar desperdiçando dinheiro e se machucando no processo. E é muito importante dizer que esse tipo de objeto também exige o uso de lubrificante e caso você pense em compartilhá-lo com alguém, o uso da camisinha é tão fundamental quanto no sexo de verdade. Bom, agora que você já se divertiu sozinho, tá na hora de a gente falar sobre o sexo em si. Uma das grandes razões pela qual o sexo anal é um tabu tão grande na nossa sociedade é pela possibilidade não remota que existe nessa prática de se ter contato com as fezes. O que você pode fazer a respeito? Se higienizar antes de ser penetrado, ou quem sabe tentar lidar melhor com essa coisa extremamente corriqueira na vida de todo mundo, que é o cocô. Limpar a região externa do ânus é sempre aconselhável. Agora a parte interna requer que você saiba o que você está fazendo. A chuca, ou termo técnico, enema, consiste de uma lavagem interna no reto. Ela é feita visando eliminar as fezes que possam estar ali espreita na hora H. Caso você opte por isso, sugiro fortemente que você tente ir ao banheiro antes de fazer a lavagem, porque tecnicamente falando isso dá resultados melhores. Para fazer um enema você pode usar o chuveirinho, daqueles do seu box, ou um kit próprio para isso que é vendido em farmácias, que consiste basicamente de um conta-gotas de borracha gigante, e ele te permite controlar melhor o volume de água que você usa na lavagem, o que é bom como vocês vão ver daqui a pouco. Caso você decida usar o chuveirinho, você precisa se atentar a um fato. Se você deixar entrar água demais, ela pode acabar se alojando em uma porção superior do seu trato intestinal. Por mais limpo que o seu reto esteja, essa água pode acabar voltando durante o sexo, o que pode não ser muito legal. Para que você evite isso e não se infle que nem um balão d'água, quando você introduzir o fluxo d'água, que deve estar sempre morna ou fria, o mais próximo da temperatura corporal, você tem que manter o seu ânus relaxado, como se você estivesse fazendo força para evacuar. E dessa forma, a água ela só vai entrar e sair até a altura certa, sem te encher de água infinitamente, vamos dizer assim. Nesse processo, tanto do chuveirinho quanto do kit enema, você vai saber que você está limpo quando a água sair limpa, sem resquícios de fezes. Por que pensar duas vezes antes de fazer a chuca? Bom, primeiro porque, como eu falei, a gente precisa tentar superar esse tabu das fezes e encarar com mais naturalidade que esses acidentes podem acontecer. Afinal, a gente está lidando com um buraco que não foi feito para o uso que a gente está dando, e a gente deveria assumir os ônus que podem vir nesse pacote. Segundo, porque fazer a chuca constantemente prejudica não só a flora intestinal, mas ela desregula completamente o seu ciclo intestinal. Aí nem a Activia vai fazer o seu reloginho funcionar. Por falar em reloginho,
O uso de laxantes antes do sexo anal é extremamente desrecomendável e pode fazer tão mal quanto enemas a longo prazo. Bom, ânus limpo, o próximo passo é a camisinha, que é um ingrediente indispensável no sexo anal, porque o tecido do nosso reto é muito delicado e torna microsangramentos uma possibilidade bastante comum. E isso leva a um risco muito alto de transmissão de HIV, HPV e outras doenças sexualmente transmissíveis. E para que tanto ativo e passivo desfrutem desse momento, usar um preservativo adequado é bastante importante. Atenção principalmente à largura do seu preservativo. Caso o seu pênis tenha mais de 54 milímetros ou 5,4 centímetros de diâmetro, moço, preciso te contar, você pode e deve usar camisinha extra large. E por que é interessante que você use esse tipo de camisinha se puder? Porque manter o pênis devidamente ereto facilita para ambas as partes e diminui as dores no processo. Uma camisinha muito apertada, a chance de você não conseguir manter a ereção é grande. Por outro lado, se você usar uma camisinha muito larga, as chances do rompimento do látex da camisinha também são maiores, e isso também é desrecomendável. O preservativo ele só deve ser colocado no pênis no momento da penetração e ele deve ser do tamanho adequado para o seu pênis. Próximo ingrediente fundamental para o sucesso é o já citado lubrificante, que tem que ser aquele à base de água, estilo KY ou Olagel. Não pode ser condicionador, não pode ser óleo de cozinha, não pode ser à base de silicone. Os à base de água são os únicos que não agridem o látex da camisinha. Pode cuspe? Pode no processo preliminar, não tem problema, mas na hora da penetração em si não pode, porque a saliva também pode danificar a camisinha. Sobre lubrificantes com anestésicos, roubada. Se você não sentiu o que está acontecendo durante o processo, você pode se machucar e sofrer muito por causa disso depois. Lubrificantes que esquentam ou que esfriam. Eles podem até apimentar a sua relação, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas nas primeiras tentativas eu te recomendo fortemente usar um lubrificante mais tradicional, sem surpresas. E depois, quando você já estiver confiante, experimenta essas outras alternativas, se você quiser. Antes da penetração começar de fato, é legal que haja alguma preliminar na região do ânus. Ela pode envolver dedos, ela pode envolver línguas e outros objetos. O importante é ajudar a relaxar os músculos do nosso reto. Fazer isso com calma e carinho torna a penetração uma experiência muito mais fácil e agradável para todo mundo. Caso haja interesse em se praticar o anilingus, ou popularmente conhecido beijo grego, é interessante reforçar a questão da higiene externa. E outro detalhe importante para se fazer isso com segurança é lembrar que essa prática possibilita a transmissão de parasitas intestinais, como lombrigas, tênias, trícoris e outras coisas. Porque mesmo a higiene externa mais bem feita, ela não dá conta dos ovos microscópicos desses parasitas. Então é bastante recomendável, não apenas por esses motivos, que você tome um vermífugo ao menos uma vez por ano. Bom, camisinha e lubrificante no pênis. Lubrificante no ânus. Ânus relaxado, a penetração pode finalmente começar. Indo sempre com calma, dando ouvidos ao passivo, aumentando o ritmo do coito e a profundidade da penetração aos poucos, conforme ambos se sentirem confortáveis. A estimulação simultânea do pênis e da vagina durante o sexo ajuda bastante, porque ela faz com que a gente libere a endorfina, que não só relaxam os nossos músculos, mas aumentam o nosso prazer anal. A qualquer sinal de sangramento ou de rompimento da camisinha, a penetração deve ser interrompida imediatamente. E normalmente, após se atingir o orgasmo, o passivo precisa de um tempo até que possa voltar a ser penetrado. Isso deve ser sempre respeitável para um sexo prazeroso e saudável. Sexo anal da hemorroida? Sexo anal faz mal? Não tem nenhum estudo que mostre isso. Se o sexo anal for feito com carinho e lubrificante sempre, ele vai ser uma experiência prazerosa e sem sequelas. Se você realmente quer evitar hemorroidas, pense em substituir seu papel higiênico, um dos vilões do nosso cotidiano, por lenços umedecidos ou por uma ducha na hora de se limpar. Uma dieta rica em fibras, ela também ajuda, porque ela aumenta a compactação do nosso bolo fecal. E o consumo de vitamina C, que está intimamente ligado à produção de colágeno, ajuda na manutenção dos nossos músculos do reto e do ânus e outras tantas coisas que a gente já sabe. Sexo anal não causa gravidez, sexo anal não desregula seu intestino, enemas frequentes, sim. Sexo anal pode ser uma experiência agradável para homens e mulheres, independente da idade, gênero ou sexualidade. Bom, eu espero ter trazido um pouco de luz sobre esse tema tão polêmico. Eu disponibilizei na descrição alguns links de sites que eu usei para fazer esse vídeo, além da minha própria experiência. E caso você se machuque ou sinta qualquer tipo de incômodo pós-sexo, não deixe de procurar um proctologista. Não tenha vergonha de falar para o seu médico o que aconteceu, porque ele vai saber como te ajudar. Espero ter sido útil e até a próxima!